Olá pessoal, aqui é a Suzana, professora de pediatria aqui no Médico Residente e futura preceptora de vocês nos hospitais aí da vida. Hoje a gente vai conversar um pouco de um assunto bem delicado na pediatria, que é o manejo da violência sexual na infância. Eu espero que vocês aproveitem e qualquer dúvida estamos à disposição. Vamos lá! Para falar da violência sexual, a gente precisa revisar um pouco os direitos da infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado a partir de uma lei 8069, do 13 de julho de 1990. Então, muitos de vocês não eram nem nascidos quando foi criada essa lei, que garante muitos direitos às nossas crianças e adolescentes. Então, através dessa lei, as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, eles têm condições de autonomia e estão em condições peculiares de desenvolvimento e com prioridade absoluta frente à lei. Além disso, existe uma responsabilidade da família, do Estado, da sociedade de garantir essas condições de pleno desenvolvimento dessas crianças, além de colocar salvo de qualquer discriminação, violência e exploração. Então, é um dever compartilhado entre a família, a sociedade e o Estado. Então, são direitos de vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, direitos que devem ser garantidos pelo Estado, sociedade e pela família. E pelo artigo 5, nenhuma criança ou adolescente deverá ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E deve ser punido na forma da lei se acontecer qualquer uma dessas violências contra a infância. E já no artigo 13, que fala que os casos de suspeita ou confirmação desses castigos, de castigo de violência e de discriminação, deverá obrigatoriamente ser comunicado ao Conselho Tutelar. Então, também é um dever não apenas garantir esses direitos à infância, à criança, mas também denunciar caso você suspeite que algo não vá tão bem assim. E o que é a violência infantil? A OMS, em 2012, definiu essa violência como uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, em morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Isso é a definição de violência pela OMS. E o que seria a violência sexual? Nós temos uma pessoa que está se valendo de uma posição de poder, fazendo uso de força física ou não, uma coerção, uma intimidação, uma influência psicológica, com uso ou não de armas, de drogas, obrigando outra pessoa de qualquer sexo a presenciar, participar de interações sexuais ou utilizar a sua sexualidade com fins de lucro, vingança ou outra intenção. Então, nessa violência sexual, a gente tem o assédio sexual, o estupro, a pornografia infantil e até mesmo a exploração sexual. E atenção que quando a gente fala aqui nessa definição da violência sexual infantil, a gente coloca aqui presenciar algum ato. E eu digo isso porque é muito polêmico nesse mundo aí de rede social, se discutir crianças que dormem com pais em cama compartilhada, sobre sexo dos pais, crianças dentro do quarto, e gente, não pode nem, a gente precisa conversar isso com os pais, que se tem cama compartilhada, os pais não podem praticar sexo nesse quarto, crianças mesmo dormindo não podem estar presentes nesse momento. Certo? Então, o fato de presenciar, mesmo que dormindo, se configura como uma violência infantil, e isso é crime, certo? A gente também, como pediatra, como médico, a gente precisa orientar essas famílias, certo? Cama compartilhada ou não, dormindo ou não, essa criança não pode presenciar, estar no mesmo quarto, no mesmo recinto que essas famílias estão praticando o ato. Uma em cada 4 mulheres no mundo
é vítima da violência do gênero e perde 1 ano de vida potencialmente saudável a cada 5 anos por causa da violência sexual. E apenas no Brasil, 23% das mulheres estão sujeitas à violência doméstica, sendo que 70% desses crimes são contra das mulheres ocorrem dentro da própria casa. E as estatísticas nos mostram que a maioria dos causadores dessas violências infantis e sexuais são pessoas conhecidas, são pessoas dentro de casa, que a gente nunca nem desconfiaria, acusaria tal pessoa. E a violência sexual, ela repercute na saúde física, porque existe um risco de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, existem as lesões focais, né? Existe um risco potencial de lesões como HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, que podem diminuir o tempo de vida, a expectativa de vida dessa criança e também problemas na saúde mental, risco de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Essa criança pode ficar com algum distúrbio por ter passado por esse problema. E além, o fato de procurar o sistema de saúde, a delegacia de polícia, já é um agravo dessa violência, já pode ser encarado por muitas famílias como um segundo, um terceiro agravo da própria violência. O hospital, o serviço que atende essas crianças vítimas de violência, ela precisa ser diferente. Precisa ter um acolhimento, um atendimento muito diferenciado. Por quê? Diferente de mulheres adultas, de adolescentes maiores, de 18, 19 anos, uma criança ela vai acompanhada de sua mãe, de sua tia, de seu cuidador, e muitas vezes essa criança não vai falar, não vai dizer o que aconteceu, ou vai falar indiretamente, vai mostrar indiretamente. Então, quem está atendendo essa criança tem que ter uma perspicácia, tem que ter um olhar muito além e tem que ser bastante cuidadoso. Então, esse serviço ele tem que estar muito preparado para atender essas demandas. Muitas vezes não é no mesmo lugar que eu vou atender uma criança que está tossindo, corizando, com diarreia, ou uma criança que está, ou uma mulher que chegou para ter bebê numa maternidade, por exemplo. Eu preciso ter muito cautela nesses momentos, porque é uma criança que está em fase de desenvolvimento completamente diferente e ela está com uma demanda, um medo absurdo de ser tocada por outras pessoas. Então, eu preciso pensar além daquele exame físico. Então, realmente, eu preciso lembrar que existe esse acesso universal à saúde e respeitar todas as singularidades. Esses serviços eles devem ser acessíveis para toda a população. Então, idealmente, deve existir referências para onde essas mulheres, essas crianças possam ir caso ocorra esse problema, né? Assim, foi vítima de violência infantil, a que hospital, a que serviços ela vai se recorrer. Geralmente são serviços de ginecologia e obstetrícia quem são referenciados, e também precisa ter mecanismos de referência e contra-referência. Então, é uma cidade menor do interior que referenciou para um serviço uma maternidade de alto risco. Essa maternidade precisa contra-referenciar para que ela que continue esse acompanhamento na cidade de base dessa criança. Certo? E como eu falei, na maioria das vezes é recomendado que esse local de conversa seja o mais específico, o mais privativo possível. Nesse caso, por mais que seja um atendimento de urgência, eu preciso verificar essas vacinas da criança. Não é qualquer atendimento de urgência, porque eu preciso ver se tem vacina de tétano, tem que ter vacina de hepatite B, porque ela pode ter sido exposta à hepatite, ela pode ter algum ferimento que tem risco de tétano, então eu preciso verificar esse status vacinal dessa criança. E, de preferência, que tenha uma equipe multi, que tenha tanto médico, quanto enfermeiro, quanto psicólogo, assistente social, que vá tratar, que vá cuidar dessa criança. Então, realmente, uma equipe multi que esteja presente para acolher desde o início toda a família. Então, como eu falei, tanto o acolhimento quanto a humanização, evitar julgamentos com os acompanhantes, porque eu já trabalhei em emergência e é muito comum, assim, é muito humano você julgar o acompanhante que está com aquela criança, assim, como é que você não percebeu isso antes? Como é que você não viu que estava acontecendo isso? Então,
a gente precisa evitar, porque aquela família veio procurar ajuda. Então, o julgador é o último a saber. Então, quanto mais você julga, menos você vai conseguir extrair dessa família. Então, por mais que seja revoltante, por mais que seja difícil, por mais que lhe dilacere aquela história, evitar julgamento com aquela pessoa que está ali do lado, porque provavelmente ela também está sofrendo com aquela história. Não preciso nem confirmar aqui que tudo é muito sigiloso. Você não pode conversar com ninguém sobre aquela história daquele paciente, porque aquilo foi feito em sigilo médico. Cada paciente que você atende é em sigilo médico. E por mais que seja uma criança abaixo de 14 anos, ela tem direito à autonomia. Se ela não quer se ela não quer se deixar examinar, se ela está com medo de ser examinada, ela tem direito a não ser examinada. Ela tem direito à autonomia dela. A criança, e aí eu vou lembrar do início da aula, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança é um sujeito de direito. Ele tem os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa e a criança tem direito à autonomia. Então, se ele não quer ser examinado, ele vai ter o seu direito garantido. Existe o direito da autonomia da criança que precisa ser respeitado. E, ao mesmo tempo, eu preciso passar a credibilidade desse serviço para a criança, por mais difícil que seja, porque no momento ele não está confiando em ninguém. Então, respeitar essa autonomia, se não quiser ser examinado, ok, certo? Ela tem esse direito de não querer. Por mais que seja importante eu fazer o exame físico detalhado, eu volto àquela tecla. Eu preciso respeitar a autonomia da criança. Existem esses passos do exame físico, do exame perineal e de exames laboratoriais, certo? Esse exame físico detalhado, eu preciso verificar se existem outros sinais de abuso. Será que essa criança era batida? Será que existem marcas de hematoma? Será que tem cortes? E aí faz sentido você querer saber também vacina de tétano, o que é que estava acontecendo com essa criança. Então, esse exame físico detalhado é mais para você procurar outros sinais de abuso e até mesmo, será que também tinha negligência? Essa criança tá tossindo? Tá com alguma doença mais crônica? E aí, é importante fazer esse exame físico detalhado. Já o exame perineal, ele é importante, mas a gente tem que lembrar que nem sempre a violência infantil sexual, ela envolve penetração. Como eu falei também aqui, a violência sexual, ela envolve a exploração infantil, a pornografia, tirar fotos, enfim. Até mesmo a manipulação dos genitais. Então, o fato de eu fazer o exame e ter ímen íntegro, não ter nenhuma alteração no exame perineal, não significa dizer que não houve uma violência. Porque muitas vezes, até mesmo pelas próprias características da genitália feminina e da genitália masculina e infantil, eu não vou ter alterações anatômicas no momento que eu for examinar. Então, o fato de ter um exame perineal normal não vai me excluir que teve uma violência sexual, até porque essa violência sexual pode ser caracterizada de várias formas. Então, apesar de ser um exame importante, ele não o fato de estar normal não vai me excluir uma violência. E eu também preciso fazer exames laboratoriais basais dessa criança. Exames toxicológicos, né? Será que essa criança estava sendo drogada para manter relações sexuais? Será que essa criança estava sendo dopada com alguma medicação para poder ficar dormindo? Enfim, eu preciso de exames toxicológicos básicos, se existir essa suspeita. Um exame de gravidez, se for um abuso sexual crônico, aquela criança que está 3, 4 meses sendo abusada por alguém e eu suspeitar que ela já possa estar grávida. E eu também preciso de exames basais de HIV, hepatite B e hepatite C, até porque, para até pensar em profilaxia pós-exposição, até para ver como é que tá os anticorpos anti-hepatite B, será que eu preciso fazer essa vacina para essa criança? Então, são exames que eu preciso fazer antes de pensar na minha profilaxia pós-exposição. E agora a gente entra na
prevenção da concepção, certo? Nessa gravidez é decorrente da violência sexual. Existe um risco de gravidez de 0,5 a 5%. Ele é bem variável porque vai depender do momento do ciclo que ocorreu essa violência. E ela é considerada uma segunda forma de abuso, uma segunda forma de violência. Essa anticoncepção de emergência, ela está indicada o mais precoce possível. Então, se essa paciente chega para você, ela já menstrua, já tem ciclo menstrual, o mais precoce que você puder começar, você vai fazer. Existem dois métodos. O primeiro, que é o mais indicado, que é o levonorgestrel, que é a progesterona, que é o método de escolha, que a gente pode fazer 0,75 miligramas o comprimido e fazer 2 comprimidos em dose única, ou fazer um comprimido de 1,5, um comprimido só. Vai depender muito da posologia que você tem no seu hospital. De qualquer forma, a dose é 1,5 de progesterona, seja 0,75 2 comprimidos ou 1,5 um comprimido só. A segunda escolha é o método de USP, que é a segunda escolha, que a gente vai combinar um estradiol com o levonorgestrel. E aqui eu posso fazer 2 comprimidos a cada 12 horas, num total de 4, ou 4 comprimidos a cada 12 horas, num total de 8. Mas o método de escolha é o levonorgestrel. E a eficácia desse método é elevada, eu tenho a efetividade entre 75% e 80%, com um índice de falha de cerca de 2%. Então, é um índice razoável e eu preciso fazer no momento que essa paciente chega até mim. Vamos agora entrar no enseada difícil, que é o que o código fala e o que é que a gente pode fazer sobre isso, código penal. No Código Penal brasileiro, o abortamento é permitido. Então, assim, o que é que eu já estou falando aqui? Vamos supor que essa paciente já chega para você grávida, não deu tempo de fazer a anticoncepção de urgência e ela já chega para você grávida, certo? O que é que o Código Brasileiro diz, o Código Penal? Que o aborto, ele é permitido quando essa gravidez resulta de estupro ou de alguma outra forma de violência sexual. Então, o Código Penal, ele diz que esse aborto é permitido. E o hospital que vai fazer esse procedimento, ele não exige qualquer documento legal para esse aborto. Ele só vai exigir o consentimento dessa mulher. O que é que isso quer dizer? Essa paciente não precisa fazer um BO para ter o aborto feito. Não precisa, certo? Tem os trâmites do próprio hospital que precisam ser seguidos, a gente vai ver aqui, mas eu não preciso pedir que essa gestante, que essa criança vá numa delegacia, faça um BO e venha com esse BO para mim. Ela pode fazer se ela quiser, se isso for do interesse dela, mas não é obrigatório para o aborto, certo? Mas assim, o que é que eu preciso fazer para de fato fazer o aborto se for do interesse dessa paciente? Eu preciso ter um termo de consentimento, e aqui que entra toda a enseada desse aborto na infância, porque aqui não é a criança que vai consentir, é o pai e a mãe, porque ela é de menor, né? Então a gente entra num lugar muito delicado de consentimento, porque apesar a criança ter autonomia, é uma criança, então isso fica um pouco difícil da gente definir quem vai consentir isso de fato, porque é uma criança menor de idade. O termo de responsabilidade, que isso sim precisa ser assinado pelos pais, o termo de consentimento também, mas o termo de responsabilidade precisa também ser assinado pelos pais, que é se responsabilizando pelo procedimento. O termo de relato circunstanciado, o que é que isso significa? Eu preciso que se faça um relato do ato da violência, que seja compatível em termos cronológicos com as semanas de gestação. Então, essa paciente sofreu uma violência há 6 semanas e ela está grávida de 6 semanas, certo? Então, precisa ser muito, bater muito com o tempo, a cronologia da gravidez.
Precisa ter um parecer técnico do hospital, então vai existir uma comissão que vai avaliar esse caso, esses 3 termos, e vai dizer que sim ou que não. O termo de aprovação, e em todo esse processo, o Conselho Tutelar precisa estar ciente. Então, reparem que em nenhum momento aqui foi necessário um BO, certo? Então, eu não preciso pedir, exigir essa autorização da polícia, autorização legal para esse aborto. Mas eu preciso alguns trâmites hospitalares, alguns trâmites dentro do próprio hospital para que isso seja feito. Outra coisa que pode acontecer é você não querer fazer enquanto médico, por ser contra a sua religião, a sua ética, as suas crenças. E aí, se de fato for, você não faz, porque você não é obrigado a fazer, a paciente não está em risco de vida, se de fato não estiver em risco de vida, mas você precisa continuar seu sigilo médico e encaminhar essa paciente para alguém que o faça. Então, ninguém vai fazer uma coisa que é contra, mas precisa encaminhar a criança, a paciente, para alguém que vai fazer o procedimento. E como é que eu vou fazer profilaxia dessas doenças sexualmente transmissíveis? Então, eu primeiro preciso pensar que existem as doenças não virais e as doenças virais. Primeiro pensando nas doenças sexualmente transmissíveis não virais. Eu preciso pensar na forma de abuso antes de prescrever, porque se for um abuso crônico, que esse abusador usou preservativo, certo? Eu não vou precisar fazer essa profilaxia. Por quê? Qual é a lógica aqui? Se essa pessoa é abusada há 4, 5 meses, então não tem sentido, não tem muita lógica fazer uma profilaxia naquele dia, porque faz 4 meses que ela sofre o abuso, certo? E também considerar que existe uma maior vulnerabilidade infantil pela imaturidade anatômica e a fisiologia da mucosa da criança. E o que eu falei anteriormente, que a criança é exposta a abusos que não envolvem necessariamente a penetração. Então, eu preciso me lembrar disso antes de prescrever a minha profilaxia, tanto de doenças sexualmente transmissíveis virais quanto não virais. Então, pensando um pouco nas doenças não virais, eu preciso prevenir a sífilis, a gonorreia e a infecção por clamídia. A tricomoníase é bem controversa, mas a gente também pode fazer a profilaxia. Para a sífilis, eu vou fazer a bezetacil, né, uma dose só, que para crianças acima de 45 quilos, incluindo as gestantes, eu vou fazer 2,4 milhões intramuscular, em uma dose única. E para crianças abaixo de 45 quilos, eu vou fazer 50.000 unidades por quilo. E M também, uma dose única, uma dose máxima, que é a dose do adulto. Já para gonorreia, eu vou fazer uma medicação que vai juntar a ceftriaxona e a azitromicina. A ceftriaxona, 500 miligramas em dose única, e para crianças abaixo de 45 quilos, eu vou fazer 125 IM em dose única. E já a azitro, eu vou fazer 500 miligramas, 2 comprimidos, que é a dose de 1 grama. E para crianças abaixo de 45 quilos, eu vou fazer 20 miligramas por quilo de peso. E a dose máxima seria 1 grama. Já a infecção por clamídia é a azitro que eu já estou fazendo para proteger contra a gonorreia. A infecção por tricomoníase é controverso, porque a gente também é um pouco controverso para classificar como IST, mas seria a profilaxia com o metronidazol, que seria 500 miligramas de 4 comprimidos, ou seja, 2 gramas para crianças acima de 45 quilos, e 15 miligramas por quilo dia, de 8 a 8 horas, por 7 dias em crianças abaixo de 45 quilos. Então, essas 3 medicações, 4, né, se a gente considerar o metronidazol, a profilaxia para infecções não virais. E aqui seria para quem tem alergia à bezetacil, que a gente faria a eritromicina, 500 miligramas de 6 em 6 horas em adultos, e a cipro. E nas crianças e adolescentes apenas a eritromicina, porque a cipro não é indicada por todos os riscos articulares e ortopédicos do antibiótico. Então, precisa muito fechar se a criança é realmente alérgica
bezetacil, a ceftriaxona, porque realmente nesses casos vai ter que fazer a eritromicina, que tem uma eficácia menor. E a hepatite B, a gente pensando nas doenças sexualmente transmissíveis virais. Eu não vou fazer, se eu tenho, não vou fazer a imunização, a profilaxia. Se eu tenho uma imunização completa, se essa criança já me traz todas as vacinas, se ela tem as 4 doses da hepatite B, ou seja, a vacina quando nasce, e as 3 doses, né, com 2, com 4 e com 6. Se tem uma exposição repetida ao mesmo agressor, e esse agressor, ele é negativo para a doença, ou seja, ele é conhecido, a gente sabe quem ele é, e se esse agressor é vacinado ou utilizou preservativo. Então, nesses casos, eu não preciso fazer a profilaxia. Mas caso eu tenha uma criança que eu não sei o status vacinal, ou que tem o status vacinal incompleto, eu vou precisar fazer, certo? Se eu tenho o status vacinal incompleto, eu vou completar esse status vacinal e acrescentar a imunoglobulina, certo? Vou fazer a vacina da hepatite B e acrescentar a imunoglobulina anti-hepatite B na dose de 0,06 ml por quilo. E se o status vacinal é desconhecido, eu vou começar esse esquema vacinal e também acrescentar a imunoglobulina anti-hepatite B, certo? Então, por isso também que é importante a gente conhecer esse status vacinal da criança. E aqui acrescento que quando você colhe o exame dessa paciente e que você tem um anti-HBS que está muito baixo, por exemplo, menor do que 10, talvez seja também interessante a gente repetir esse esquema vacinal para garantir essa profilaxia para a criança. E o HIV, a gente tem um esquema de profilaxia em abaixo de 12 anos e em acima de 12 anos. Vocês percebem aqui que até a criança fazer 6 anos, né, nessa faixa etária aqui, essa criança vai fazer o AZT, o 3TC e o Raltegravir, certo? E entre 6 e 12 anos vai fazer o TDF, o 3TC e o dolutegravir, certo? Então, em cada idade a gente vai ter um esquema diferente e esse esquema vai durar 28 dias, que é o esquema da TARV, certo? E aqui falando que que é maior de 12 anos, tá, gente? E maior de 12 anos vai ser o tenofovir com a limivudina, né, que é justamente o TDF, com o 3TC e o dolutegravir, que é a duração do PEP de 28 dias. O dolutegravir, a gente tem uma dosagem que vai ser em acima de 20 quilos, né, justamente a idade que é acima de 12 anos, que vai ser 50 miligramas uma vez ao dia, enquanto a limivudina vai variar de acordo com a idade do bebê, né, a idade do RN e a idade da criança. Assim como o raltegravir também, que vai variar de acordo com a idade, com o peso também da criança e lembrando que ele tem apresentações tanto mastigável quanto granulado e vai depender muito se existe na farmácia, se tem disponibilidade da medicação. A acidovudina, que é o que a gente mais usa, que espero que sempre tenha, porque precisa, né? A maioria dos recém-nascidos usam, e aí tanto pré-termo, quanto criança acima de 30 quilos podem utilizar, e vocês percebam que a dose vai variar, e o AZT tem uma vantagem enorme, que existe uma apresentação intravenosa. Então, quando mesmo recém-nascido, ele consegue fazer AZT venoso, certo? Então, é uma vantagem muito grande para prematuro que está em dieta zero, por exemplo, em termo que está em dieta zero, e você consegue fazer a medicação intravenosa. E aqui, o lopinavir, rotenavir, que tem também uma solução oral, um comprimido, que vai variar essa dose na dependência do peso dessa criança. E aí também outras medicações, o ritonavir, a nevirapina também, que também tem uso neonatal, e aqui a gente frisa aqui no uso neonatal. A gente só vai utilizar por 14 dias, diferente das outras medicações, que são 28, certo? Nessa primeira fase neonatal. E agora, lembrando que os casos de suspeita ou confirmação do castigo físico ou de violência infantil, de tratamento cruel, degradante, de maus tratos, precisam ser obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar. E quem comunica não tem prejuízo. O que é que isso quer dizer? Que
não vai ter nenhum dano se você prejudicar. Você não vai ser punido se você fizer isso. Na verdade, você vai ser punido se você não denunciar, que é justamente o que diz esse segundo artigo, que se o médico, no caso você, se você não denunciar, se o professor não falar, se qualquer pessoa que está acompanhando essa criança não denunciar, ele vai ter multa, que a multa é de 3 a 20 salários mínimos de referência e vai ser o dobro se for reincidência. Então, é obrigatório comunicar, né, ao conselho tutelar e você é multado se você não falar. Então, a gente, caso ocorra, precisa denunciar. E qualquer pessoa pode fazer isso de forma anônima ou não. Então, se você está no hospital e você está vendo algum caso, você pode denunciar. Você não precisa dizer que foi você que denunciou, mas você precisa fazer isso. E aqui está a ficha de notificação, a ficha de qualquer violência, inclusive violência, os tipos de violência, inclusive violência sexual, são de notificação compulsória, e a gente lembra da prova de preventiva. E nós completamos nessa ficha as informações de ocorrência, dando informações gerais de endereço, características da criança, e vai ter um momento que ele vai perguntar se isso foi uma violência sexual, qual foi o meio de agressão que foi feito, se resultou, em caso de violência sexual, será que que procedimento você realizou? Será que resultou em gravidez? Então, isso tudo precisa ser notificado. É muito subnotificado as coisas aqui no Brasil. E não tem como fortalecer políticas públicas sem a notificação. Então, nós precisamos notificar para poder conseguir aumentar as políticas e fazer com que mais programas sejam feitos e menos pessoas sofram com o problema. E existem várias consequências da violência infantil, a violência sexual, a curto, médio e longo prazo. Só a curto prazo a gente pode pensar na dor aí de um bezetacil, que dói bastante, quem já tomou sabe. E, por exemplo, também essa profilaxia antirretroviral é muito ruim. Eu já tive um acidente percutâneo e precisei tomar 28 dias de antirretroviral e é péssimo, você fica super enjoado, com dor de cabeça, com dor abdominal, enfim, é horrível. Imagine isso para uma criança ficar tomando essa medicação por 28 dias e ainda com risco de contrair uma doença que não tem cura, né? Então, assim, além dos riscos infecciosos, o risco de estar dentro de uma casa que não é segura, o risco de ficar com problemas psicológicos, ansiosa, com risco de outros problemas mentais por causa dessa exposição. Enfim, são situações que precisam ser trabalhadas, que a gente precisa garantir a essa criança mais estrutura. E talvez, muitas vezes, a gente não tenha perna para isso, assim, o serviço social não consiga garantir, a psicologia não consiga garantir, o PSF daquela região não consiga fazer isso para essa família. Não é só a criança que precisa ser tratada, mas a família inteira que precisa ser assistida. Tanto a criança, quanto a mãe, quanto o pai, quanto os irmãos. E realmente uma cicatriz que vai ficar por muito tempo. Então, são consequências que vão ficar e precisam ser trabalhadas. E como é que a gente pode prevenir? Implementar a vigilância e o cumprimento das leis. Então, essa pessoa que provocou essa violência precisa ser presa, precisa pagar pelo que ela fez. Isso realmente precisa ser feito. Infelizmente, também, é que a gente não consegue fazer isso todas as vezes, mas a gente precisa lutar para que essas pessoas sejam presas, que elas paguem por esse crime. Eu preciso que essas famílias estejam mais fortes economicamente para que saiam da pobreza, que saiam de ambientes violentos, não que a pobreza seja sinônimo de violência, mas que reconheçam ambientes ruins, ambientes violentos e que essas crianças consigam sair desses locais. Pais, mães recebendo apoio, principalmente mães. Nós temos maternidades muito sozinhas, muito solos, e isso precisa ser revisto. Essas mães precisam de apoio. Com quem essas crianças vão ficar quando essas mães vão trabalhar, né?
tem que existir uma confiança nesses cuidadores. Normas e valores muito bem estabelecidos, porque o principal fator de risco da violência é a tolerância social. Então, se essa sociedade tolera certas coisas, eu preciso repensar. É uma sociedade que tolera, que acha normal, que culpa a vítima pelo crime. Então, eu preciso repensar esses valores sociais. Eu preciso de segurança ambiental, maior policiamento, maior segurança para andar. Tem que ter resposta aos serviços de atenção e de apoio. E eu preciso ter educação para a vida. Essas crianças precisam de educação para a vida. Então, são vários pilares que eu preciso resolver. Não são coisas rápidas, são coisas que são muito além da gente, mas o que a gente pode fazer, a gente precisa fazer. E o que eu acho que é mais importante ainda, que o pediatra, nós pediatras, nós atuamos muito na prevenção. A gente pode realmente prevenir, conversando com essas famílias, vendo comportamentos de risco, tentando atuar antes que aconteça. O pediatra ele tem uma posição muito privilegiada em relação a outras especialidades que a gente tem como ver antes de tudo acontecer, antes da doença de fato começar, e a gente tem como evitar que isso aconteça. Então, a gente precisa exercer essa prevenção primordial. Então, para que menos crianças sofram isso, para que menos famílias passem por esses problemas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um beijo para vocês.